esse é um dos vídeos mais populares de Michael Jackson. E se você não estiver enganado, o antagonista do videoclipe é um jovem Wesley Snipes. Você deve conhecê-lo como Blade. Para muitos que seguiram a sua carreira, esse foi o seu ingresso para a fama. Uma série de filmes veio para o jovem ator, mas Blade solidificou a sua carreira no mundo do cinema. No entanto, o que aconteceu com ele? O homem que deu luz verde à realização de X-Men, Homem-Aranha e o universo Marvel com o seu filme acabou preso. Por que ele não interpretou o papel de Pantera Negra? Como ele acabou brigando com Mike Tyson? E por último, por que ele desapareceu do cinema? Me acompanhe para conhecer essa história. Ele nasceu em 1962, cresceu nas duras ruas do Bronx e, desde muito jovem, se interessou pelas artes marciais, praticando karatê. Começou a treinar no sistema japonês quando tinha 12 anos em Goju Shotokan, um estilo de karatê, como explicou em entrevista. Enquanto estudava, também encontrou na atuação sua outra paixão e começou a participar de peças teatrais antes de ingressar no prestigioso Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York. Seu sonho foi momentaneamente interrompido quando teve que se mudar para Orlando, mas em 1980 ele retornou a Nova York, retomou seu sonho e formou um grupo itinerante de atores com alguns amigos, percorrendo os bairros de Manhattan e interpretando várias peças teatrais. Talvez todos se lembrem dele como uma figura do cinema de ação, mas a realidade é que Snipes se formou e se destacou no drama e na comédia. Em 1984, o seu rosto apareceu pela primeira vez na televisão em um pequeno papel coadjuvante na novela All My Children. Naquela época, ele também participou de um episódio da série policial Miami Vice. No entanto, foi em 1986 que deu o seu salto para as telas grandes, quando estreou na comédia esportiva infantil chamada Wildcats, estrelada por Goldie Hawn, um filme que também marcou a estreia de Woody Harrelson. Mas, depois disso, em 1987, seria o ano em que Hollywood voltou a sua atenção para Wesley Snipes, graças a Michael Jackson e aos anos 80. O rei do pop era o número 1 em vendas em todo o mundo, e os seus videoclipes eram uma demonstração do seu reinado ao contratar diretores renomados, incluindo Martin Scorsese, que também dirigiu o videoclipe da música Beth. Mas o aspecto particular dos seus videoclipes estava em sua duração. Então, sempre havia duas versões: a comercial, que continha apenas um trecho da música, e a cinematográfica, mais relacionada a um curta-metragem. A versão cinematográfica, além do diretor renomado, destacou-se por um jovem Wesley Snipes, que impressionou o diretor durante a audição. Em uma entrevista, o ator disse o seguinte: "Eu sabia que Scorsese e De Niro tinham uma relação. De Niro teve vários filmes com ele. E pude sentir que Scorsese gostava de um tom e estilo de atuação específico. Então, eu escolhi fazer a minha audição nesse estilo e tom. E é assim que acredito que eu consegui o papel." Snipes interpretou Minimax, um líder de gangue antagonista do personagem de Michael Jackson. Segundo o rumor, o papel era para o bem-sucedido músico chamado Prince, mas o aspecto de gangster de Wesley acabou inclinando Michael Jackson a seu favor. Wesley Snipes e Michael Jackson desenvolveram uma grande amizade, e após a morte do rei do pop, ele expressou seus sentimentos sobre a perda de um grande amigo. Triste e desconcertante, porque eu senti que nos enviaram um anjo. Não que ele fosse um anjo, mas nos foi enviado um anjo para curar, inspirar, evocar pensamentos de beleza e amor nesse mundo caótico. E nós não cuidamos bem dele. Coletivamente, esses são apenas os meus sentimentos, lembrou Snipes sobre Michael Jackson. A impressionante atuação no videoclipe de Beat It abriu as portas de Hollywood para Wesley Snipes. Os trabalhos não demoraram a aparecer, e ele conseguiu papéis semelhantes aos de um gangster em O Rei de Nova York e New Jack City, dirigidos por Mario Van Peebles. No entanto, no meio disso, ele se destacou na comédia esportiva Major League, ao lado de Charlie Sheen. Na década de 1990, um grande salto na carreira do ator Spike Lee, um cineasta independente que naquela época ganhou destaque devido às temáticas e à qualidade dos seus filmes. Spike Lee o convocou para interpretar o saxofonista Sean Anderson no filme Mo Better Blues.
A boa impressão causada por sua atuação fez com que eles trabalhassem juntos novamente no filme seguinte de Spike Lee, chamado Jungle Fever. Em 1992, ele protagonizou ao lado de Woody Harrelson a comédia esportiva White Man Can't Jump, um filme que solidificou a grande amizade entre eles e foi um sucesso de bilheteria, que colocou os nomes dos dois atores em alta consideração pelos estúdios de Hollywood. Embora nem todos se lembrem dos primeiros anos de Wesley Snipes como um ator versátil e talentoso em dramas e comédias, o filme Passageiro 57 marcou o início da sua jornada no cinema de ação, que o tornou uma figura icônica. Você se lembra quando eu mencionei no início que ele praticava artes marciais desde criança? Bom, ele nunca parou de praticar e se tornou um verdadeiro especialista em karatê, alcançando o nível de quinto dan do estilo Shotokan. Sua paixão pela disciplina marcial o levou a explorar outros estilos, como Kung Fu, estilo Shaolin, Jiu-Jitsu filipino, Taekwondo, Kenpo, Karatê e Hapkido, onde alcançou o grau de segundo dan, e capoeira, que combina a arte marcial com ritmo, dança e técnicas táticas dessa última arte. Ele se tornou um embaixador, dando palestras e simpósios ao redor do mundo sobre como a capoeira influenciou positivamente a sua vida e carreira como uma figura das artes marciais. Ele deu um novo impulso ao cinema de ação, porque os seus movimentos pareciam mais realistas do que os das outras figuras de ação. A técnica e velocidade que ele empregava nas suas cenas de luta eram verdadeiramente únicas. Além disso, ao contrário de outras figuras do gênero, Wesley Snipes também era um ator talentoso, e o sucesso nas bilheterias provava isso. Sua confirmação na telona veio com O Demolidor, onde ele compartilhou o elenco com um dos atores mais populares e icônicos do cinema de ação, Sylvester Stallone. Nesse filme, ele eclipsou Sylvester ao interpretar um dos melhores antagonistas do gênero. O carisma que ele trouxe ao seu personagem, Simon Phoenix, o tornou completamente único. Com tudo isso, ele alcançou a fama muito rapidamente e as suas ações começaram a receber muita atenção na mídia. Em uma entrevista, ele expôs o preconceito racial em Hollywood. Ele apontou que a indústria cinematográfica, desde o início, estava voltada para atores brancos. Quando os roteiristas escrevem material, eles geralmente o fazem com atores brancos em mente, a menos que sejam roteiristas negros, como Spike Lee. Em 1993, Snipes foi preso por posse de 2 armas automáticas sem registro. No ano seguinte, ele voltaria às manchetes policiais quando protagonizou uma perseguição policial ao não parar a sua motocicleta. Segundo rumores, o ator possuía um pacote de maconha que ele jogou fora e que não puderam associar a ele. Snipes se defendeu, alegando que não sabia que estava sendo seguido. Mas isso não foi tudo. Naquela época, surgiu um dos rumores mais conhecidos de Hollywood, que o envolvia em uma briga com o campeão mundial de boxe, Mike Tyson. Rudy Gonzalez, ex-segurança do boxeador, escreveu sobre o suposto incidente em suas memórias ao lado de Tyson. Aparentemente, Snipes, no auge da sua fama, estava saindo com uma namorada do boxeador e, ao encontrá-los em um restaurante, convidou o ator para o banheiro, onde ele acabou inconsciente devido a um soco do boxeador. Claro que tanto o ator quanto Mike Tyson negaram o ocorrido, embora Tyson tenha contado a sua versão dos eventos em sua autobiografia, afirmando que o encontro aconteceu, mas que não houve soco devido ao pedido de Wesley Snipes. Mike, por favor, não me bata no rosto, é assim que eu ganho a vida. Nos grandes estúdios de produção, esses eventos não passaram despercebidos, especialmente somados às alegadas atitudes arrogantes do ator no set. Para piorar a situação, um ex-colega de elenco em Major League, Corbin Burnson, o criticou ao declarar o seguinte: um par de anos depois de Major League, viu Wesley e disse a ele: "Ei cara, eles vão fazer Major League 2. E ele disse: "Você vai fazer isso?" E eu pensei: uau, como ele esquece rápido. Isso me incomodou. No entanto, uma série de filmes com críticas ruins e resultados comerciais fracos, incluindo Assalto ao Trem do Dinheiro, ao lado do seu grande amigo Woody Harrelson, e Fan, coestrelado por Robert De Niro, marcaram o início do declínio da sua carreira. Mas quando muitos acreditaram que a sua estrela estava se apagando em 1998, ele ressurgiu com mais força do que nunca. Primeiro com US Marshals e depois com Blade.
Assumir o papel do caçador de vampiros o devolveu como um talismã de bilheteria que ele era naquela época. Filmes de super-heróis não eram bem vistos e estavam destinados ao fracasso, exceto pelo Batman de Tim Burton. O sucesso de Blade abriu as portas para que mais super-heróis aparecessem no cinema mainstream, como os X-Men de Bryan Singer, o Homem-Aranha de Sam Raimi e algo que anos depois seria chamado de Universo Cinematográfico da Marvel, que quebrou recordes de bilheteria filme após filme. O sucesso de Blade deu a Wesley Snipes a cobiçada estrela na calçada da fama de Hollywood. Portanto, com a virada do século, o ator começou o declínio da sua carreira ao fazer más escolhas de roteiros. Em 2002, uma sequência do Caçador de Vampiros chegou como salvação, Blade 2, dirigido por Guillermo del Toro. Foi ainda mais bem-sucedida que a primeira, embora não tenha significado seu ressurgimento. O ator continuou estrelando filmes de ação, mas sem muito destaque. Eles iam direto para DVD e Blu-ray. Voltar a interpretar Blade era a única chance de sucesso que restava ao bom Wesley Snipes. No entanto, o terceiro filme, Blade Trinity, se tornou um verdadeiro pesadelo. Por acusações de trabalhar com desinteresse, de não estudar as suas falas, de maltratar os seus colegas de elenco e até mesmo de ter agredido o diretor David Goyer, foram o prelúdio para o que foi um fracasso tanto nas bilheterias quanto na crítica. Snipes acabou processando o estúdio por não se sentir cuidado durante esses anos. Infelizmente, o seu tempo foi mais gasto nos tribunais do que na tela quando foi acusado de evasão fiscal. Embora tenha alegado ter recebido orientação inadequada de pessoas que queriam tirar vantagem dele, a justiça determinou que ele era totalmente culpado e, apesar de uma apelação, em 2010 ele foi efetivamente preso. Em 2013, ele foi liberado. Após cumprir a sua sentença, o ator afirmou sentir-se mais consciente. A coisa mais importante que eu aprendi foi o valor do tempo e como muitas vezes o desperdiçamos. Entendo isso muito claramente agora, depois de ter estado afastado da minha família e entes queridos por 2 anos e meio. Não demorou a retornar à atuação, e nos últimos anos foi possível vê-lo em filmes como Os Indestrutíveis 3 com Stallone e em Meu Nome é Dolly Smith, e na sequência de O Príncipe de Nova York, ao lado de Ed Murphy. Wesley Snipes foi uma das figuras do cinema de ação na década de 1990. Sem dúvida, o seu papel mais lembrado será Simon Phoenix em O Demolidor, aquele carismático terrorista com cabelos coloridos, e Blade, o caça-vampiros. Embora várias reviravoltas judiciais e más escolhas de roteiro o tenham afastado para o canto das estrelas esquecidas, sem dúvida, o seu rosto na capa de um filme classe B chamará a atenção. Finalmente, em uma entrevista recente, ele declarou o seguinte: "Se eu tiver que escolher entre fazer um filme ou um espetáculo de dança, primeiro farei o espetáculo de dança. Tenho mais amigos artistas marciais e amigos dançarinos do que amigos atores." E você, acredita que veremos Wesley Snipes na tela novamente ou em uma peça musical? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Espero que tenha gostado do vídeo, assim como eu. Se gostou, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal, ativando o sino para ficar por dentro de mais notícias como esta. Nos vemos no próximo vídeo.